Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo os comentaristas debatendo sobre o Endrick. Endrick que vem brilhando com a camisa da seleção brasileira com apenas 17 anos. Já são 3 gols aí com a camisa verde e amarela. Vendido para o Real Madrid. Vai se apresentar aí ao clube merengue após a Copa América. Então uma joia que surgiu aí no Palmeiras. Palmeiras que está encaminhando também a venda do Estevão e do Luiz Guilherme. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. O jogo terminou aos 53, né? Foram 8 de acréscimo. Mas ali, no último ataque da seleção brasileira, o Endrick, mais uma vez, resolveu a parada para o Dorival Júnior. Foi assim contra a Inglaterra, 1-0 na estreia do Dorival em Wembley. Foi assim no empate contra a Espanha. O Endrick também fez um gol muito bonito no momento difícil do jogo. E agora, dando a vitória contra o México 3-2, nesse primeiro amistoso de preparação para a Copa América. Fábio Luciano, já que a gente terminou o assunto Corinthians falando de goleiro, você acha que o Bento pode mesmo estar conquistando uma vaga de titular na ausência do Ederson, que esse sim acho que seria titular da seleção brasileira do Dorival? Eu acho que o Dorival está dando sinais que sim, Plirra. Eu acho que é um jovem goleiro promissor que teve boas atuações nos amistosos em que esteve como titular. O Alisson acabou assim... O que você achou desse gol aí? Tem uma falha, né, Plirra? É uma falha? Eu achei que no primeiro gol também, assim, eu acho que ele demora muito para reagir no cruzamento, mas eu não vou nem me meter com o Prazão. Fernando Praz, não concordar. Não tua avaliação? Eu acho que demorou a reação. Não, porque tem um cara na frente dele. É que assim, a gente vê... Eu sempre falo isso. Eu analiso com o olho do goleiro. Uhum. Aqui, se a gente olhar, a gente tá olhando com o olho da câmera. O olho da câmera é uma visão de cima, tu vendo a bola. Na posição que o Alisson tava, depois tem uma câmera por trás, tem um jogador bem no campo de visão dele. Bem no campo de visão. Ele fica encoberto e é uma bola muito perto. O primeiro gol que a bola cruza ali na frente dele, não? Não, ali eu vou discordar do Fábio. Ali, pra mim, a responsabilidade é do zagueiro do primeiro pau que não pode jogar a bola passar abaixo. O que eu acho, Plirra, do Alisson, assim, com todo o respeito do mundo, porque a história dele mostra que ele é muito competente, né? Joga nos maiores times do mundo, enfim, é um goleiro colocado como um dos maiores do mundo. Eu só acho que ele, durante toda essa passagem na seleção brasileira, ele fez poucas defesas impossíveis, sabe? Me chama atenção isso. Na seleção? Na seleção. Eu acho que ele é muito regular. Não salva jogo. Não salva jogo. Não salva jogo. Então, assim, ele não toma o frango. Ele é o que marca o goleiro, como o Praz falou. Ele não toma aquele frango absurdo, mas também não faz aquela defesa impossível, que nem esse lance do gol. É um amistoso, enfim. Mas eu acho que algumas decisões, para mim, de um goleiro de seleção, eu acho que tem que ser... A gente tem que olhar com um olhar um pouco diferente do clube. Então, é a minha opinião com relação a isso. Eu acho que o Alisson tem 2 Copas do Mundo, né? E é muito cobrado por isso. Pô, mas a bola que vai no gol, a bola entra. Foi culpa dele? Talvez não tenha sido. Você não daria a terceira Copa pra ele? Então é difícil falar, porque com todo o respeito do mundo, Plirra, que eu tenho ao Alisson, a carreira dele... Goleiro acima do bem e do mal. Goleiro acima do bem e do mal. Mas pra mim seria um outro nome. Ele teve a chance, né? Disputou 2 Copas do Mundo, não teve sucesso, não teve a conquista. Eu acho que o Bento vem num caminho, o Ederson também. Carrega com isso, né? Carrega com essa pressão. Carrega a pressão. É exatamente isso. São 2 pontos, cara. A questão de toda bola que vai no gol, eu acho que é muito forte. Eu concordo com o Fábio das defesas impossíveis que se exige de um goleiro que é... marcante grande, né? Isso também é forte. Mas assim, aí eu acho que é forte demais. E a segunda é em relação a isso também, a não ser decisivo. Se falou muito nele nas 2 Copas. Ok, o Diniz assumiu, quem é que ele botou a primeira vez no gol? Ederson. O que aconteceu? Mesma coisa. Sim. E 2 goleiros, então o quê? Será que o problema é o goleiro, cara? O Ederson entrou, tomou quantos gols? Todo mundo estava pedindo o Ederson. Pela carga de 2 Copas do Mundo, sem grande êxito. Mas se mostrou que trocou, botou o Ederson... Te surpreendeu a escolha pelo Bento nesse amistoso contra os Estados Unidos? Assim, é que é meio... Preterindo do Alisson? Porque para mim seria menos surpreendente se ele botasse o Bento nesse primeiro jogo, né? E agora botasse o time titular. Agora ele botar o time que a gente acha que é titular e botar o Bento me surpreende, sim. Uhum. Me surpreende, mas também o goleiro, assim, o Prazão... Mas eu acho que o goleiro, essa movimentação do goleiro, eu acho que não é a mesma movimentação de linha.
Sabe? Você pode olhar para um cenário com o time titular, que esse jogo contra os Estados Unidos, ele pede isso, né? O Brasil testou muito no primeiro jogo, no jogo contra o México, e agora coloca talvez o time que seja o time base da primeira partida. E aí o goleiro você entender. Então, assim, no primeiro jogo foi o Alisson, talvez você colocar o Alisson com um time que é um pouco mais alternativo, porque talvez teria que trabalhar um pouco mais, enfim, né? E aí o Bento entrar com essa nova formação. O Ivo deu como provável para quarta-feira, tem o Bento no gol, aí o Danilo, no lugar do Ian Couto, que até fez um bom jogo contra o México. Dupla de zaga, Marquinhos e Beraldo. Novidade em relação ao outro jogo. Pela primeira vez, né, essa dupla junta, porque o Beraldo jogou com o Fabrício Carvalho. Hã? Fabrício Bruno. Ele jogou 150 jogos no Paris juntos. Jogou só no Paris. No Paris, 50 jogos tem juntos. No Paris eles têm 50 jogos. 44. Mas estão juntos. Na seleção brasileira pela primeira vez. E o Beraldo no Paris, muitas vezes, não jogou como zagueiro. Isso sim. Né? Mas essa dupla de zaga não deve ser a dupla titular na Copa América. Tem todas as opções. Sim. Acho que ele está apostando essa sociedade do Paris, né? Na lateral esquerda, o Wendel do Porto. Você lembra uma vez que a gente estava com o Aguirre num hotel aqui em São Paulo? O Wendel estava lá? Sim. Ele jogava na Alemanha nessa época, né? Sim. Foi lá, conversou com a gente e tal, tá fazendo uma... Esse jogador de Christian Butz, né? Sim. Nosso amigo lá. Aí, meio campo, João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá. Caramba. Na frente, Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha. Esse é o provável time para o jogo contra os Estados Unidos. O Arana, muita gente torce por Arana arrebentar um jogo da seleção brasileira, mas contra o México ele tá muito tímido, né? É diferente. A principal característica do Arana, a gente já cobra isso nas outras convocações dele, a principal característica dele é a fase ofensiva. E na seleção, querendo ou não, você vai ter que preencher um pouco mais a linha de 4, porque já tem jogadores... na frente, tem jogadores na frente, tem o Vinícius Júnior na sua frente. Quem é que joga? Vinícius Júnior, então você não precisa ter ultrapassagem. E isso vai atrapalhar bastante. Você pode ter um Arana consistente, diferente daquele Arana que a gente vê no Atlético. Isso, obviamente, ele vai passar com muito menos frequência. Isso que é fogo na seleção, né, cara? Porque tu convoca o cara pelo que ele faz no clube. Mas na seleção ele faz uma função diferente do clube, não por culpa dele, mas por culpa do sistema que tá ali. E aí, como é que tu não convoca ele também? Porque ele não tem as características. E quando vocês veem o Paquetá no time titular? Na semana passada a gente falou muito aqui, discutiu muito sobre o Paquetá, mas não falamos sobre o aproveitamento dele na Copa América. A gente estava com o tempo corrido, acabamos não falando sobre isso. É uma temeridade, Fábio Luciano, você escalar ainda como titular, como uma peça-chave. É o cara da ligação com o ataque. Um jogador que pode, em pouquíssimo tempo, até ser banido no futebol. Então, eu acho que isso é o dia a dia ali, é você entender como é que está a cabeça dele. Porque ele foi convocado para ser o titular, né? Se não acontecesse, né, isso que com relação a essa movimentação de apostas, ele seria um dos principais jogadores da seleção e talvez um dos maiores nomes numa Copa do Mundo, enfim. E Dorival queria ganhar. Dorival quer ganhar. Então, o Dorival o convoca assim, bom, não teve nada, né, não tem nada concreto, então vou convocar. Eu acho que é importante entender a cabeça dele. Parecia que no jogo do México, a gente conversou um pouco sobre, né? Antes do jogo ele estava dando um sorriso, estava tranquilo. Ele não entrou legal no jogo. Mas ele não entrou legal. E aí você já busca isso. Fala, pô, mas esse cara tem cabeça pra tá passando por tudo isso, ainda jogar. Isso é o Fábio falou, é feeling do Dorival, né? Entender como jogar. É importante. Porque assim, ó, eu tô correndo risco... Situação inédita no futebol. Diego, não adianta nós falar porque é inédito. Eu tô correndo risco de pegar um gancho de 1 ano. É uma broca, né? Mas é uma lesão séria. 10 anos, acabou. Não, é inédito. Não tem como ele não pensar nisso. Não tem como a gente comentar porque ninguém não comentar. Só que, por bom senso, o Dorival quer ser campeão, né? Quer ganhar. Quem é o melhor jogador? Vinícius, mas não é possível que o cara seja inabalável a um troço desse. É fácil. Nem ele sabe como ele vai reagir a isso. Então, nem o Paquetá sabe como ele vai reagir a isso. O jogador de futebol a veces tem a capacidade e propriedade de se afastar do mundo, né? E é o que muitas vezes você sobrevive ou nós sobrevivemos por isso, né? Crítica, pressão, briga e você se afasta do mundo. Se extrai, né? Então acho que é a única chance que Paquetá tem de fazer boa Copa, né? Tomara que ele se extraia do mundo e faça uma grande Copa e depois só Deus dirá, né? Os volantes, João Gomes e Bruno Guimarães.
O Andreas Pereira fez um bom jogo, né? Fez um gol. No segundo tempo, depois ele caiu. Acho que depois do gol ele não jogou o que se imaginava que ele fosse jogar. Ele começou muito bem, cruzou uma bola com quase gol. Ele tá jogando mais à frente, né? Mais à frente. Ele deu, seria do Paquetá. Ele tá na do Paquetá, ele deu significativo. Hoje ele é um E o meia. João Gomes, assim como o Beraldo na zaga, é a paixão do Dorival no meio, trazida dos tempos de Flamengo, né? Mas tem feito a diferença, né? Ele tem... Nos poucos minutos que ele entrou contra o México, você já vê que ele dá uma outra intensidade pro meio-campo e dá até essa liberdade pro Bruno jogar, né? Que o Bruno é mais jogo, o João ele joga, mas ele desarma o tempo todo, ele marca, ele... Hoje eu vejo o João também como titular desse meio-campo. Eu vejo esses 3 jogadores como os titulares realmente, Bruno, João e Paquetá. E o Endrick, gente? Endrick vai começar na reserva. Ainda não foi titular como o Dorival. Entrou em 3 jogos, fez 3 gols. A média dele com o Dorival é um gol a cada 31 minutos. Ele leva 31 minutos para fazer um gol. Sabe quantos gols ele tem no Palmeiras no ano? 4. Tu vê como é que... Sim. 4. Dá uma média, sei lá, de quantos... Um gol a cada sei quantos jogos. Na seleção ele tem um gol a cada 30 minutos, cara. Impressionante. Impressionante. E ontem, eu não sei, no sábado, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, na hora que o Vini centra na área, antes da bola chegar no Endrick, eu falei, o moleque vai fazer o gol. E que jogada do Vini, né? E ele teve mais chance, né? Jogada do Vini. Ele teve mais chance. Ele teve uma chance de direita, ele teve uma outra jogada que ele fez e tentou dar o passe. E em questão de minutos, né? Não tá pedindo passagem, não? Não tem que jogar? Eu acho que tem que ter paciência mesmo. O Dorival tá certo. Tem craque na frente dele, né? Tem jogadores já consagrados e o melhor para ele. E ganhando espaço, ganhando minutos, e ganhando notoriedade. Colocar essa pressão já agora nele, acho que não é necessário. Brasil não precisa, ele não precisa. Vai ser natural. Dorival não precisa. Então, para quê? Só para falar que o novo Pelé? Só para comparar com Pelé? Boa, você deu a deixa que a gente queria. O Endrick, daquele jeito que muitas vezes vocês acham, vocês criticam como pouco espontâneo, eu também. Acho que ele muitas vezes está treinado demais. Todos os jogadores hoje são um pouco espontâneos. Todos têm community manager e assessor de imprensa. Já ninguém opina, só escuta e repite nas redes sociais. Ele falou depois do jogo contra a Inglaterra que era fã do Bob Shaw. Depois deixa. Então, por isso mesmo. Depois do jogo... E quem acreditou isso? Da comparação com o Pelé, eu honestamente Quem acreditou nisso? acho que muitas vezes, isso é achômetro total, tá? É chute meu. Ele mesmo, ou a retaguarda dele, busca, em alguns momentos, essa comparação. A gente vê em fotografias, vestimenta, enfim, atitudes. Hoje o jogador é marketing, é uma empresa, né? Então... Vamos ouvir o que ele disse na Zona Mista depois da vitória contra o México. Sempre tive uma coisa na minha cabeça que vocês criam coisas de vocês criam coisa maluca. Quando eu era menor, quando eu tinha 16 anos, eu via bastante rede social, não vou mentir. E, pô, vocês querem ficar comparando cada jogador, ficavam me comparando com o Vitor Roque, ficavam me comparando com o Pelé. Mas vocês são malucos, pô, porque o Pelé foi o Pelé. Então, eu creio que vocês não devem ficar comparando ninguém, porque pra mim isso é feio. Cada um tem sua história, cada um tem sua vida, cada um tem sua realidade. Cada um sabe de onde veio, cada um sabe o que passa dia a dia pra poder jogar. E vocês querem ficar comparando um jogador com um jogador. É só deixar fazer a história, cara. Diego Lugano, para esse tipo de coisa, a tua percepção é sempre muito aguçada. Maldosa. Realista. Não, ou realista. Faça a leitura do que você acabou de ouvir. Não, eu acho que o Henrique é um moleque muito bem assessorado, já faz muito tempo, né? Ele, obviamente, como tantos jogadores, repite o que a assessoria de imprensa dele ou community manager fazem eles falarem. O jogador hoje é repetidor de lo que sua assessoria diz para você, né? Não vai ter um jogador espontâneo no futebol atual, é muito difícil até. Mesmo assim... Por quê, Luga? Por quê? Falou por muitos exemplos, né? E por quê? Porque... Por que o jogador é tão cuidadoso? Não, obviamente porque a crítica é muito grande e também porque você é um circo, né? Você tem que ir para o circo o que eles querem escutar, né? Bonitinho, frase, tudo, né? Mas é que assim... o que ele fala é muito coerente, obviamente que ao não se comparar, está se comparando, ao falar de Pelé, está falando que ele também fez 3 gols
com menos de 8 anos, como o Pelé fez. Perguntaram isso para ele? Acho que faz parte. Perguntaram Faz parte. E ele humildemente fala que não é igual a Pelé, mas que fez 3 goles na seleção. Foi ele que puxou o assunto. Em 3 goles consecutivos, né? É que isso depende muito da pergunta. Foi né? ele. Eu acho que ele deveria ter falado, você, tudo bem, eu fiz 3 goles consecutivos como Pelé, me faltam fazer 1.250, me faltam fazer 50 de direita, 50 de tiro livre de canhota, aí iam tá dizendo 20 que ele de bicicleta. Maluco, é fogo, é fogo. Então, aí iam dizer que ele já estava mirando o Pelé. Pelé. Se comparando, que ele tem que fazer mil... Não, aí demonstraria conhecimento de quem é Pelé. De quem é Pelé. Eu sou muito crítico em relação esse a isso. conhecimento é verdade. Então, aí vem para não é possível. Eu não chuto de direita, eu não cabeceio, não pulo como Pelé, eu não faço gol de direita. Assim, porque ele é um menino de 17 anos, né? A gente, assim, se ele em algum momento, ele, sei lá, ele usa uma roupa parecida com o Pelé, ou ele faz um gol Foi em Toulon, né? Que tem uma foto dele que é o Pelé. Isso, que faz uma comemoração. O ídolo, ele tá ali, ele tá ali não como comemoram. referência, né? Se você tem o Pelé, não é errado você ter o Pelé como ídolo, como referência. Não é errado você. Errado é você querer se comparar a ele. Errado é você querer se comparar. Os números os comparam a ele. Podem ser, podem, hoje, não só o com Hendrick, 17 anos. mas qualquer Fora profissional. que são estilos completamente diferentes. É isso, o que eu falo é que ele não está errado, ele não está errado se em algum momento ele usa uma roupa que parece o Pelé, ou ele faz uma foto, ele tem uma comemoração, porque o Pelé é referência de todos. Se você faz uma jogada, por exemplo, que é específica de um jogador que você gosta, vão te comparar isso, né? Vão falar, pô, mas você... o cara não é jovem, é um ídolo, o ídolo está ali é pra negro, isso. é brasileiro, é da Isso. seleção. E fez Pô, 3 como é goles que os caras- consecutivos na seleção com Como menos é de que a 8 mídia anos. não Ele faz vai... muito bem em falar Como é que a isso. mídia não vai? E aí que eu sou crítico, Plê. Ele é muito robotizado, ele dá declarações, os jogadores são muito... Por quê? Porque acontece isso, o cara saiu um pouquinho do script, Mas ele não saiu do script. Não, o que ele falou, vocês estão malucos, que ele foi espontâneo, Ele foi espontâneo. Eu achei essa o que ele foi E mais aí- espontâneo. Das últimas Isso, entrevistas dele, eu aí, achei mais Plê, espontânea. Vocês são malucos mais especialmente. menino, né? Eu saí de Maceió hoje, eu vi vários programas no aeroporto. Cara, era todo mundo discutindo, que ele não devia falar isso, que ele passou do tom. Nós estamos falando do menino de 17 anos, na beira do campo. Cara, É do jogo. É do jogo. Não é do jogo. Você buscar alguma Moleque de referência 17 é do jogo. anos custou não sei Sim. quantos milhões pro Real Madrid. Como tudo. também faz parte Entrou dele na roda. falar isso, né? Ele moleque fala, de 17 anos é "Vocês craque, são malucos mas não de quer dizer que ele... comparar." As pessoas confundem. amadurecido, As pessoas confundem amadurecido, ele sim. ser um jogador extraordinário, ele está maturado em termos desportivos, como ele está maturado em termos... Agora, gente, no nosso imaginário, de repente nem vai vingar, e a gente vai ver isso de uma forma mais intensa, mais frequente, num primeiro momento, no Real Madrid do que na seleção brasileira. Mas se esses 3 encaixarem, Vini, Rodrigo e Hendrick, vai ser sobrar pro bonito de ver, Mbappé. né? Hã? E o Mbappé, onde é que entra? o PlayStation. Joga Só com relação à seleção, Bellingham daqui a eu pouco também tá de zagueiro, concordo, né? eu também concordo que tem jogadores na frente dele. Mas o que é importante falar é que Tem na frente, mas vem cá. O time sempre melhora depois que ele entra. Isso, mas então, isso Por que eu ia não falar. começar com ele? Então, Vai isso ser que eu ia natural, falar. vai ser Se natural, por um acaso ele entrasse como titular, eu acho que ele tem capacidade e personalidade para segurar. Parece que ele se sente muito bem na seleção. Tem alguns jogadores mais experientes, mais velhos, que sentem um pouco a camisa. Você coloca, você demora um pouco para se adaptar. Ele parece que é muito rápido. Então, assim, é ambientado com o grupo. Com Ele 17 sabe, anos. ele é Igual inteligente. aqui. Ele é inteligente e sabe os jogadores que tem do lado. Igual aqui. do mundo com 17 anos? Mas assim, o cara, quando a pessoa é inteligente, ele entra em jogo da seleção. Então ele tem ali do lado esquerdo, tem o Vinícius Júnior. Né? Tem o Paquetá que pode servir uma bola, tem o Rodrigo. A assessoria é boa. Tu acha mais pra Pelé, Romário ou Ronaldo? Eu acho que ele tem capacidade para. Eu acho que ele tem capacidade para. Eu acho que é normal ele não entrar. Eu acho que é normal você Vai dar ser natural, tempo né, ao Fábio, tempo. esse processo. Mas se ele entrasse, eu acho que ele Não é teria melhor começar com o capacidade. Rafinha? Eu acho que essa porque, Rafinha tá na frente. até para as pessoas entenderem, para as pessoas verem, para as pessoas pedirem e verem que ele... deixarem perceber que ele realmente merece o espaço do que o Dorival dá agora por uma projeção futura e daqui a pouco ele joga um jogo mal, outro mal. E só ele lembrar que o Ronaldo Fenômeno foi para a Copa de 94 com 17 anos. Sem comparar. Não, sem comparar. Não, até para entender que ele deve esperar. Eu fiz o contraponto, mas eu entendo completamente ele esperar.
O Ronaldo não jogou um minuto sequer na Copa de 94. Bebeto Romário. Levou Gatorade? Bebeto Romário. Levou Gatorade? Não, e ele ainda tinha campanha interna do Romário para jogar. O Romário lá dentro fazendo um lobbyzinho, mas... Tudo bem. Hã? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Endrick, né, que vem brilhando com Palmeiras, agora com a seleção brasileira e futuramente no Real Madrid. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.